Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Prazer, vocês estão me ouvindo? Legal. Prazer, eu sou a Mariana, sou diretora de marketing aqui da Wake. E hoje a gente está com um painel bem bacana, né? O pessoal da Inbrands, o pessoal da Metacosmo, da série. E a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências de moda para o próximo ano, seja moda mesmo, né? Mas toda a questão de digital, as questões de loja física. Então, para começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Então, se quiser começar, Boa Cauane. tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cauane da Inbrains, representando aí 5 marcas no grupo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Davi, da Metacosmos. Carinha diferente do que vocês esperavam. A gente está trocando porque meu sócio está disputando agora a melhor startup aqui do evento. Então a gente acabou combinando. Então, muito prazer. Eu cuido das operações na Metacosmos. Legal. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Eu sou o Rodrigo Augusto, sou da Série A, né, agência aí que já está há 20 anos no mercado, já participamos de mais de 4.500 projetos e temos alguns cases no segmento de moda e em outros segmentos também. E a ideia aqui é trazer um pouco de todo o histórico, de toda a expertise que a gente adquiriu nesses anos aí com vocês também. O Davi, até acho que você foi bem sucinto. Eu acho que é legal você explicar o que é a Metacosmos, porque é bem bacana, né? O que vocês fazem. Eu acho que o pessoal, como você comentou, uma startup, né? Contar um pouquinho mais o que vocês fazem também. Ótimo. A gente é uma empresa de base tecnológica com foco em Immersive Commerce. A gente desenvolve soluções para uma jornada de compra mais imersiva, mais interativa e que gera muito mais engajamento para as pessoas no final do dia. A gente trabalha tanto com soluções 3D, quanto realidade aumentada, quanto inteligência artificial. Legal, boa. E aí, vamos começar por você, né? Você que está ali na Inbrands, né? Cuidando de 5 marcas, né? Salinas, Richards, VR, Elos. Que vocês, assim, são marcas muito diferentes, né? Público feminino, público masculino, um público, às vezes, né? Um perfil de consumidor. O que vocês estão vendo de tendências para o varejo, né? Para os próximos anos, de fato, para essas marcas? E se você enxerga diferenças relevantes ali entre elas, né? O comportamento, o que cada... Acho que hoje dentro da Inbrains, como são 5 marcas de segmentos muito distintos, vale muito a gente entender principalmente quem que é o nosso público direcionado para cada marca mesmo. Cada uma é um lifestyle muito diferente. A gente tem as Salinas ali com beachwear, a Elos ali com jeans e uma pegada mais coturno, couro. A Richards, que já é uma pegada mais viagem. A Bob, que é uma alfaiataria feminina. E a VR Colecione com a masculina. A gente vê buscar inovação e crescer cada vez mais os nossos canais tanto de e-commerce como também de loja física, tudo integrado, tudo da forma mais fluida possível para os nossos clientes. E dentro ali da Metacosmos, né? O que seus clientes estão buscando também de evolução? O que vocês têm pensado para o varejo para os próximos anos? A gente desenvolve soluções de performance para e-commerce, quanto para lojas físicas também. A intenção é fazer com que as pessoas interajam mais e tenham experiências mais uau, mais incríveis, para poder aumentar a chance delas se identificarem com o produto e acabar comprando, se identificando de fato com a solução que as marcas oferecem. Hoje, o nosso viés é muito para fazer com que as pessoas vejam aquilo que não está disponível para se ver no momento presente. Então, elas poderem ver uma roupa nelas que não está disponível para elas usarem naquele momento, elas verem um carro na garagem e poderem entender qual que é a real dimensão desse carro, poderem entender qual que é a capacidade de mala que esse carro tem. Então, é muito sobre criar a conexão entre aquilo que não está presente para a pessoa, através do digital, de formas e com tecnologias fáceis que possam ser utilizadas principalmente mobile, né? E você, Rodrigo, o que você percebe ali? A série tem bastante cliente, né? O que você percebe que são as tendências que estão acontecendo? Bom, a movimentação que eu tenho visto é muito nesse ponto do imperfeito, né? A gente sabe que a gente está numa era de IA, onde tudo é muito fácil, né? Fazer criativos, vídeos. Mas o que eu tenho visto mais destaque entre os nossos clientes é quando ele deixa, né, essa parte de fazer algo muito perfeito e fazer o simples, né? Aquela coisa mais autêntica, o cotidiano, né? Então é sair daquela questão, né, de uma mega produção, né? Então eu tenho visto que os próprios consumidores também têm buscado isso, marcas que estão mais presentes e estão mais de acordo com o que é o dia a dia.
né? Então, por isso que você vê grandes marcas, né, com o seu próprio CEO fazendo campanhas, fazendo ali vídeos, Instagrams, né? Porque o consumidor ele está buscando isso. Então, essas marcas, elas estão gerando mais mídia, conteúdos, né? Até as próprias fotos dos produtos, né? Que antigamente fazia toda aquelas megas produções, né? Então, esse tipo de cliente, né? Ele vem trazendo essa simplicidade para o dia a dia. Eu acho que esse é o grande momento, assim, desse público. Vocês acham, então, que, pensando em futuro, que a gente vê de tendência é mais essa questão do cliente realmente sentir que é mais humano, sentir que realmente né, a pessoa, sei lá, usa aquilo de fato, dessa proximidade. Então, e aí, no seu, né, que você começou, querer realmente entender, não só ficar no mundo da ilusão. Seria mais por isso, assim? Sim, e não são apenas, né, de estar mais assim o simples ali só num canal, né? Ele quer ver isso em todos os canais de venda, né? Então isso tem que se replicar, né? Então essa simplicidade que acontece de repente numa campanha, num vídeo, num stories, ela tem que acontecer na loja online e na loja física principalmente, né? Então o cliente ele precisa sentir essa conexão. Né, eu acho que é isso que os consumidores têm buscado. Né? Se a gente for falar assim de, sei lá, 15 anos atrás, né? Eu atuo há 20 anos, então para mim é muito normal falar desse tempo, né? Moda era algo que a gente não imaginava que ia ser algo que ia vender tanto, porque as pessoas precisam tocar, elas precisam experimentar, né? E moda é um segmento que hoje, assim, tá sempre ali no topo ali dos segmentos que mais vendem na internet, né? E muito por conta dessa proximidade que as marcas hoje vêm desenvolvendo e vêm construindo com seus clientes. Você sente nessa linha que ele falou, né? Você sente na Inbrands hoje, né? Que os clientes eles estão mais pro digital, eles compram mais, né, no digital porque eles vêm, ou eles têm um apelo emocional, eles ainda buscam muito a loja física, ou se tem algum, por exemplo, sei lá, se as Salinas, estou pensando, né, essas Salinas por ser biquíni ainda tem mais a busca do físico e a Richards não. Como que você enxerga o consumidor hoje? Ele está mais, nesse sentido, ele está mais digital, está mais ainda comprando porque ele gosta e viu lá no Instagram e, né, foi? Eu acho que hoje a gente tem jornadas muito integradas e esse cliente ele flutua em ambos os canais, né? A diferença é que no digital a gente consegue, como ele mesmo disse, numa performance, alcançar o cliente certo e o desejo do cliente também no digital, sem o cliente precisar necessariamente tocar. E Salinas, por ser beachwear, a gente tem até uma estratégia 360, que entra muito no que ele falou, que o mesmo lançamento de estampa que a gente tem no físico, a gente vai comunicar nas nossas redes sociais e a gente vai dar ênfase para ela ali também no nosso e-commerce, para a gente falar mesmo uma mesma língua no 360 em todas as marcas. Legal. E vocês, como Metacosmos, como que vocês estão, né, o que vocês veem de tendência para justamente realmente o online ter a experiência ali do físico, né? Você comentou o que vocês fazem, mas fora o que vocês veem, que vocês acompanham, que tem acontecido? Eu acho que vale reforçar muito o que eles estão comentando, porque é a vivência no dia a dia e é a experiência ajudando as pessoas no dia a dia. E tem uma palavra que a gente usa muito nas reflexões de produto, que é identificação. As pessoas cada vez mais procuram esse senso de identificação com as marcas, com o produto, com os influenciadores, com os comunicadores das marcas, de forma cotidiana, natural, e aí entra um objetivo para a tecnologia, que é poder oferecer a capacidade de hiperpersonalização de experiências. E não só no nível de poder permitir que a pessoa se veja no produto, mas às vezes é retornar para a marca a informação adequada dos clientes, dos consumidores, do comportamento, para ela fazer o desenvolvimento de um produto cada vez mais assertivo para os seus nichos de clientes. Então, hoje, a gente, com soluções de inteligência artificial, conseguimos taguear, por exemplo, uma jornada dentro de um e-commerce, de um site, saber exatamente o que cada grupo de pessoas quer de melhor, isso servir tanto para melhorar as futuras campanhas, quanto fazer campanhas muito personalizadas para aqueles grupos de pessoas, entregando aquilo que vai se identificar, o que vai gerar mais identificação com cada uma dessas pessoas. Então, a tendência para a gente é muito para essa linha de hiperpersonalização da jornada. E até comentando, né, assim, essa experiência, né, a gente vê cada vez mais a parte de omnicanalidade, né, a Inbrands fez um trabalho agora bem recente até aqui com a Wake, de implantar todo o MS, a ligação, né, do online com o físico.
Como que vocês têm visto isso na jornada do cliente, assim, né? Eu lembro até comentei com o Felipe ontem, né? Quando a gente foi gravar o case da Inbrands, eu lembro que a gente conversou com uma gerente da loja. E ela comentou que no começo eles ficaram receosos, né? Do físico roubar a venda do online. E a gente, hoje, pelo que a gente sabe, né? Os resultados são muito positivos. Como que tem acontecido isso no grupo? E até assim, né? A gente fala que o omnicanal já não é tendência. Se você não está no omnicanal, você está muito atrasado, né? A gente está falando de tendência de futuro, mas isso é o básico. E conta um pouquinho a experiência de vocês. Bom, hoje, tanto para o nosso cliente quanto para as lojas também, a gente precisa deixar as estratégias muito bem estabelecidas. Esse projeto que a gente fez de migração de OMS, tanto para a loja operar dentro do OMS da Wake, ficou muito mais fluido, quanto para a gente conseguir também atender o nosso cliente, independente de qual região ele está, com uma facilidade ali também no custo de frete e ter múltiplos CDs mesmo para operar. As lojas hoje elas funcionam como CD. E a representatividade é tão grande que hoje 85% dos nossos pedidos eles saem de loja, não saem necessariamente só do nosso centro de distribuição. Para as lojas, a gente tenta ali fortalecer pelo cupom do vendedor, né? E reforçar que não é uma briga de canais para venda, e sim, tipo, podemos agregar para o cliente que aquele produto, independente de onde ele está, vai ser atendido. O cliente vai ser atendido com o estoque, independente da loja que esteja ou da forma que ele vai comprar, se é no online ou se é no físico, né? E trazer essa estratégia de cupom de vendedor para o cliente também conseguir vender no site, e também traz para a gente também a rapidez na hora de faturar um pedido, porque a loja ela vende com o cupom do vendedor. Ela precisa que a outra loja também fature rápido para o cliente receber. E aí a gente tem essa troca muito dinâmica entre o físico e o digital. Então, muitos ganhos, tanto para o cliente quanto para o vendedor, quanto para o grupo. Também, como Inbrands. companhia, em relação a frete, custos de frete, e conseguir também reter mais venda, porque a gente precisa ter mais estoque disponível para conseguir disponibilizar mais para o cliente, gerar mais venda. E quando a gente fala de omnicanalidade, é o básico bem feito, né? Ô, Rodrigo, e na série, ali vocês também, né, tem um monte de clientes de moda. Como que essa parte de omnicanalidade tem acontecido? Como que eles têm integrado? Como eles têm pensado isso para o futuro? Como que você... Bom, a gente tem algumas situações assim bem extremas, né? A gente atende bastante clientes que são influenciadores, né? Até não só de moda, mas de outros segmentos, como desde Virgínia, por exemplo, Jade Picon. E aí eu tenho esse perfil de cliente que ele ainda não é omni, né? Ele nasceu no digital e vem migrando uma operação pro físico, né? Como o caso, por exemplo, de uma Virgínia. E tem outros casos, né, de grandes operações que são grandes no físico e estão crescendo no digital, né? Então, a gente tem essas duas situações bem extremas. As grandes marcas, elas acabam conseguindo fazer essa omnicanalidade de uma forma um pouco mais fácil, por já ter a experiência do físico, né? Agora, essas outras marcas, elas já acabam tendo um pouco de dificuldade, porque... eu sempre falo para os clientes, quando eles estão fazendo a transformação digital, de que, às vezes, a gente pega lojas que têm 50 anos de físico, né? Trabalhar no digital é quase que você jogar toda a sua experiência fora e começar do zero, porque é totalmente diferente a jornada, o perfil de compra desse consumidor, né? Então, hoje, é cada vez mais essencial que a experiência ela seja única, né? Como eu já até citei, a gente citou aqui também, o cliente, né, o consumidor, ele busca essa experiência de igual, né? Ela tem que começar no online e terminar no físico, ou começar no físico e terminar no online de forma fluida, né? Não pode ter uma ruptura nessa comunicação, nesse atendimento, né? Então, os vendedores, eles têm que ter uma mesma linguagem, né? Então, o nosso papel é exatamente tentar facilitar, né, essas transações, entendendo ali se ele é muito forte no digital e está iniciando uma operação no físico, ou se ele é muito forte no físico e está indo para o digital, né? E através de soluções, né? Então, o OMS, de fato, da Wake é uma das ferramentas que a gente mais indica, né? Hoje a gente entende que é a que tem a melhor sinergia com o mercado, né? Ela já está melhor otimizada ali para os clientes que a gente atende, né? Então, são ferramentas como o OMS da Wake que estão fazendo com que essa nova realidade se concretize, né? Porque até tempo atrás também essa omnicanalidade era quase que impossível, né? Você ter rupturas de estoque ali era super comum, né? Eu sou super fã do OMS da Wake, então sou meio suspeita.
Ó, gente, não, já vou. Não é jabá, de verdade. É experiência mesmo no dia a dia. Mas isso que você falou é muito legal, porque assim, a gente, né, trabalha aqui do lado de cá, a gente não tá no balcão do varejista. E eu lembro quando a gente foi ouvir os vendedores, os gerentes de loja que estão ali na dor do dia a dia, eles falam, né, muito mais rápido, muito mais fácil. Depois que quebra a barreira de achar que tá perdendo a venda, trouxe mais gente, Quando a né? gente foi fazer treinamento, na verdade, do OMS da Wake, os meus gerentes todos falaram, é só isso? Tipo, tá pronto? Acabou? Eu só posso despachar agora? A gente, sim, é só isso. Eles, meu, que incrível, porque para a loja também facilita muito, porque você pensa que você não para uma operação para atender outra. Ela tá ali simultânea, tá entrando cliente na loja, tá entrando, tem coisa para fazer, tem vitrine para arrumar e mesmo assim tem ali o Omni para atender. Então precisa ser fluido, precisa funcionar de uma maneira funcional. Geralmente já testou tantas outras ferramentas, né? Que quando você vê o problema sendo resolvido, a gente desconfia, né? Sim. Falando, será mesmo que tá funcionando isso? Oi, e você. Aí, ó, Davi. Sempre. Trocou, confundiu. Hoje, quando vocês abordam os clientes de moda, tentam trazer essa questão, né, de inovação, o que é uma barreira para eles terem essa experiência, né, ali mais fluida, mais imersiva com a tecnologia de vocês? O que vocês encontram de barreiras e dificuldades, assim? Barreiras tem muitas, né? Barreiras tem muitas, mas eu acho que é legal pensar nas dificuldades mútuas. A gente não está somente enfrentando ou tentando convencer uma marca de usar uma tecnologia diferente, mas também tem problemas e dificuldades de trabalhar com os recursos que as marcas hoje têm. Às vezes, por exemplo, catálogos não estão 100% organizados porque já vem de anos que está se postergando, o catálogo mudou e aí tem uma migração de plataforma. E isso afeta muito quando a gente vai trabalhar de soluções digital de digitalização. Então, esse é um desafio muito grande, a organização dos próprios catálogos que as marcas têm. Nisso, eu acredito que o OMS, inclusive, ajuda muito. O que a gente traz sempre é com um viés de não limitar nem só para o digital, nem só para o físico as experiências. Elas têm que ser de expandir a jornada da pessoa em qualquer momento que ela se encontrar. Um provador virtual, muito mais do que uma forma da pessoa poder provar roupa no e-commerce, é uma ferramenta de vendas para um vendedor. Para, em lugar de fazer com que a cliente tenha que experimentar 30 produtos, ela possa ver 30 produtos, 30 fotos e possa filtrar aqueles 10 que ela realmente quer experimentar. Aqueles 10 produtos muito mais assertivos. A solução de tagueamento de catálogo, mesma coisa, muito para o lado do marketing, para a gente poder fazer campanhas mais eficientes. A gente tem alguns casos mais para beleza, não tanto para moda, onde temos o provador virtual de maquiagem, Boca Rosa, Mascavo, e elas usaram essas ferramentas muito para criar comunicação educacional em torno do produto, qual é a melhor forma de aplicar a base, qual que é a melhor forma de você ver seu tom de pele, o que mudou no seu tom de pele nas últimas semanas com base em estava muito frio, você saiu pouco de casa, show de bola, como que isso afeta na sua compra. Então, essas nuances, esses detalhes assim e a tecnologia que a gente traz são desafios porque são coisas muito novas. Então, são tecnologias novas que têm que ser pensadas de como implementar em caso a caso. Todas as marcas têm suas peculiaridades e por mais que a gente siga certo padrão de boas práticas e coisas assim, sempre vai ter coisas diferentes e por ser tecnologia, tem um cuidado maior de poder fazer aquilo que a marca realmente precisa, né? Então, acho que essa daí é a maior dificuldade, poder ter o contexto inteiro, poder entender qual realmente está sendo o problema na operação e qual realmente vai ser a melhor abordagem para implementar uma tecnologia. Na verdade, o que você traz é muito essa questão de trazer a experiência, né, real ali, estou numa loja, Sim. no online, né? Ali na Embrands, com essa questão, né? Como que vocês casam isso, né? De realmente o site conversar com a loja, né, tipo assim, a gente vai, por exemplo, a gente, né, acaba indo muito para essas feiras de fora, por exemplo, a NRF, a gente vê muito isso, né? De trazer a experiência
do físico para online, do online do físico, né? Tem muitas questões de tecnologia que é Metascosmos, uma delas que eles trazem, e tentar justamente quebrar essa barreira do online, mas a gente também vê que o físico também mudou, né? Às vezes muitas lojas agora não é só loja, tem um café também, tem alguma coisa junto, uma experiência. Como que a Inbrands tem pensado nisso para casar do online ser mais, né, e o físico também ser diferente? A gente precisa trazer para o cliente a melhor experiência possível. E a gente sabe que hoje, dentro das nossas lojas, principalmente numa Richards, a gente preza muito por experiência, não só por consumo de produto, né? Para isso, a gente tem dentro ali dos nossos sites o provador virtual, porque é essencial para o cliente, às vezes, entender. A gente trabalha com vários biotipos diferentes, então o cliente precisa entender qual que é o tamanho dele, como que vai ter o caimento ali da peça. Hoje a gente também tem uma ferramenta também que a gente implantou recentemente, de feedback mesmo dos nossos clientes para cada produto que ele compra. Então, trazer mesmo esse senso de comunidade ali entre os nossos produtos e os nossos clientes e ter isso meio que integrado. E como a ponta também é onde o cliente vai receber, a gente tem essa mesma qualidade para o cliente ter esse produto embalado da mesma forma que ele receberia na loja, para a gente integrar todos esses canais de uma forma que a qualidade seja a mesma, independente de onde ele compre. E na série, como que vocês fazem com seus clientes ali para no online ter essa experiência do físico e o calorzinho, né, ali do não comprar frio? O que que os clientes têm pedido? O que que eles têm olhado para vocês, sei lá, estudarem, buscarem? A gente tem desenvolvido algumas aplicações com inteligência artificial, né? O que antes, por exemplo, a gente fazia desenvolvimentos ali com grandes filtros, uma amarração, a gente simplificou isso com agentes de IA na página de produto, né? Até mesmo, por exemplo, de moda, né? Dúvidas em relação a tamanhos, né? Então, a gente deixa um agente ali que ele funciona como se fosse um consultor de vendas, né? E aí traz ali respostas como compatibilidade de tamanho, dúvidas de cores, tecido, né? E aí, de forma muito rápida, ela já consegue conversar e ali num tom de voz também já adequado com o perfil da loja, né? E também a gente gera relatórios depois para as lojas, né? Para que faça os ajustes ali, se são dúvidas muito recorrentes, para que isso esteja de forma mais clara também na página de produto, né? Essa é uma das estratégias que a gente tem adotado lá. E também o que a gente tem visto muito, né, principalmente em grandes marcas, é transformando as lojas físicas em palco de geração de conteúdo, né? Se algumas grandes marcas, se for notado, eles têm diminuído ali a quantidade de araras, quantidade de expositores e deixado as lojas, os ambientes um pouco mais fluido, com cenários, né, com ambientes para você tirar foto e o próprio consumidor também gerar ali conteúdos, né, compartilhando em redes sociais e tal. E a gente tem também ajudado a criar, por exemplo, QR Codes ou sugerido para que deixe dispositivos ali como tablets ou telas, para que o consumidor ele faça uma consulta também de catálogo online, né, para fazer aquela vitrine infinita, né? Então o espaço físico acaba não tendo a necessidade de ter um catálogo completo, né? Então aí o cliente ele pode fazer essa consulta e de repente pedir para fazer a entrega em casa, enfim, transacionar e através também de promoções e fazer algumas ações ali com qual o cliente ele consiga, mesmo no espaço físico, ficar engajado com o que está acontecendo no online e vice-versa. E uma pergunta assim também, a gente ouve muito da parte de trabalhar com influenciadores, né? As marcas também trabalharem com isso. E aí tem toda a questão, né? Tem o influenciador que conversa com a marca, tem o influenciador que vende mais, tem o influenciador que faz sentido. Hoje a Inbrands tem trabalhado? Como que vocês têm acompanhado isso? É um básico trabalhar com influenciador ou não é mais? O que vocês enxergam de futuro sobre isso? Hoje eu acho que é uma tendência grande, né? A gente dá visibilidade para as marcas também em canais e públicos que às vezes não são necessariamente nossos, né? Hoje a gente tem algumas campanhas que a gente faz, mas nada muito contínuo, assim. Então, recentemente a gente fez uma collab ali com a Antônia, que deu uma visibilidade muito grande para o feminino, por exemplo, da Elos, que foi uma collab Antônia mais Elos. E trouxemos também essa experiência, esse lançamento dessa campanha, ao mesmo tempo no digital, no físico, com eventos também de lançamento nas nossas redes sociais. E eu acho que é uma tendência muito grande que vem sendo cada vez melhor para a gente também, para a gente conseguir trazer mais o público para as nossas marcas. Então, algo que trabalhamos hoje,
de forma segmentada para cada marca, porque a gente tem 5 marcas que falam basicamente com públicos muito distintos. Então, ter também esse influenciador que tem esse match com a marca, para a gente é importante. E aí, você quer falar? Eu acho que é legal porque a gente está vivendo agora uma experiência muito legal com a Mascavo em específico em trabalhar com comunidade de influenciadores, onde eles conseguem massificar muito a mensagem e a educação, não só da ferramenta, mas de todo o processo de seleção de produto no online, utilizando uma ferramenta de prova virtual para ter mais assertividade de compra. Então, e a gente vê os números nos dashboards, desde que começaram a ter o ciclo de apresentação e treinamento com os influenciadores, com as influenciadoras para elas comunicarem para os seus nichos, a gente conseguiu ver os números aumentando cada vez mais em tempo de uso da ferramenta, que mais tempo de uso, no nosso caso de provador virtual, representa mais chance de compra, porque a pessoa interage mais, se convence mais do produto, tem mais argumentos e, por consequência, acaba melhorando as conversões no geral. Então, isso é uma tendência que a gente está vendo de trabalhar com os influenciadores, não só para esse caso de cupom ou desconto comercial, mas muito na educação das pessoas. As pessoas nos identificamos muito mais facilmente com outra pessoa do que com uma marca. Então, quando um influenciador, uma influenciadora apresentam algo de forma muito normal, com linguagem mais autêntica, a marca consegue também ter um relacionamento melhor com as E um pessoas. senso de comunidade, que é o que todas Sim. as marcas precisam. Não é só a roupa que você está vendendo, é o que você passa para aquele cliente, como que ele se identifica com você, não só pela sua divulgação também, mas pela divulgação de outras pessoas. A circunstância, o contexto onde a marca é inserida, né? O que a gente vê lá também é tendo bastante sucesso realmente com influenciadores que não só estão divulgando a marca, mas que realmente demonstram que usam e faz parte daquele cotidiano, né? A gente tem uma frente dentro da Hold, né, que é uma agência de performance que também faz campanhas de influenciadores. E a gente tem um cliente que é um fabricante de produtos para bebê, né? E ele vendia um carrinho específico. E um dos criativos que mais gerou tráfego pra gente foi uma foto que o Fábio Pochá tirou quando ele foi pai, né? E aquilo viralizou, né? Eu acho que nem ele esperava tanto, porque foi um criativo que a gente pagou bem barato pra ele. Mas era uma foto, e as pessoas gostaram exatamente por isso, porque foi num momento descontraído, não teve, de novo, mega produção, né? Foi num momento de lazer dele, ele tirou a foto com o bebê no carrinho, e aquilo estourou, assim, de novos seguidores, de engajamento, de aumento de faturamento, com uma coisa simples, né, do dia a dia. A gente vê que, assim, ainda tem ainda tem muitas companhias, empresas que pegam as celebridades, mas a gente vê que mesmo quando pega a celebridade, tem que conversar, né? Tem que ter ali um match que parece real, né? Antigamente pegava lá a celebridade da novela das 9, punha na Globo e bombava, né? Hoje, ou pega a celebridade, mas tem que ter uma afinidade, ou vai muito para um meso, micro influenciadores, né, que realmente traz isso. Eu uso, não é. Até eu lembro que assim, alguém fez uma propaganda de um carro da Fiat, mas a pessoa tem um carro da GM. Isso não cola mais, né? Assim, não é. Isso não é mais verdadeiro, né? E até esse lançamento que a gente fez de Elos com a Antônia foi completamente orgânico. O evento que a gente fez de lançamento, porque eram os próprios amigos dela que estavam indo ali no evento prestigiar, e é uma collab que foi junto com ela, então tipo, foi algo muito bacana nessa troca, tipo, mesmo de as pessoas realmente irem atrás daquele produto por se identificar com ele também. E aí, falando, né, mais geral, assim, de movimentos do mercado, né, o perfil do consumidor, a exigência, o que vocês acham que tem mudado e vai mudar de fato para os próximos anos nesse desejo dos consumidores? Assim, o que vai seguir para frente, que não é, sabe, que de fato vai ser tendência? Assim, tem alguma coisa que vocês observam? Para mim, hoje, eu acredito que essa fluidez entre os canais mesmo para o cliente, ela vem cada vez mais forte. E esse senso de pertencimento mesmo, de comunidade, vem cada vez maior, assim, trazendo mais propósito mesmo no ato da compra. Vocês? Eu acho que o ponto de comunidades é uma tendência muito clara em como as pessoas estão querendo consumir. Eu prefiro comprar algo num clube de corrida
durante a corrida do que necessariamente sair para ir no shopping e encontrar. Mas se eu estou andando no shopping, eu também quero ter essa possibilidade. Então, essa presença completa e não ter diferenças gritantes na experiência enquanto eu estou conhecendo diferentes momentos a marca. Então, acho que ali poder equilibrar ao máximo a jornada em todos os canais ajuda muito. Entra muito da hiperpersonalização da marca, poder entender os diferentes nichos e dentro dos seus públicos e poder fazer as ofertas adequadas em cada um desses canais diferentes, trazendo as ferramentas adequadas para a pessoa se identificar com o produto. Às vezes vai ser um conteúdo mais orgânico, às vezes vai ser uma prova. São várias objeções e hoje a tendência de gerações é cada vez mais detalhista em esse argumento de quando e como eu compro. Né? E aí vai muito para essa linha de comunidade, eu acho. Tem uma tendência bem forte. Sim, até foi algo que eu discuti hoje, inclusive, né? Eu acho que, de certo modo, a exclusividade e fazer parte de algo. Né? A gente atende um cliente que é a Stanley, né? E hoje tem outras marcas concorrentes, mais baratas. Às vezes alguns produtos talvez até melhor, não sei, assim, de qualidade, mas... o que a gente até comentou, inclusive aqui hoje, né? Foi que, por exemplo, quem comprou uma Stanley, né? Separa a garrafinha com o logo pra frente, né? Você compra de outra marca, você esconde. Né? Porque você quer mostrar que você tem aquilo, né? Você quer mostrar que você tá no hype, faz parte daquilo, né? E para moda, por exemplo, a gente tem alguns testes com alguns clientes no quesito de fazer clubes VIPs, né? Para ter acesso com exclusividade a uma coleção ou ter ali um desconto diferenciado, né? Então são algumas estratégias interessantes também no segmento de moda, né? Que é exatamente fazer isso, fazer parte de um clube, fazer parte de algo exclusivo. Então a gente tem utilizado o e-commerce, né? Até chega a ser uma fonte de receita diferente, né? Que é cobrar, por exemplo, um clube de assinatura para ter acesso àquela exclusividade. Né? Então, paga-se um valor ali mensal, sei lá, de R$ 50 por mês e você tem acesso antecipado a coleções, né? Ou antecipação, por exemplo, de Black Friday, né? De promoções. Então, isso tem funcionado bastante também como estratégia. Vocês fazem esse tipo de Nine Brands? Também? Temos grupo VIP e temos também atendimento de personal shopper. E aí esse cliente, ele acaba sendo também o mais fiel, mais embaixador. O que vocês têm de ganho, de fato, com isso? A gente consegue manter esse cliente com a gente na marca, né? Porque eu falo que comunicação é essencial. Então, a gente ter essas jornadas personalizadas também, a gente consegue impactar o público com, de fato, qual que é o produto que para ele é interessante, qual produto para ele é o que converte. A gente traz mais conversão, mas a gente também mantém ali o nosso cliente na nossa comunidade, né? Por assim dizer. Legal. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer perguntas de novo? Você quer? Então, ó, tem uma ali. Tudo bem? Queria perguntar primeiro para a Cauane e para o Davi. Posso fazer duas perguntas rapidinho? Queria perguntar, eu sou da Brookfield via Veneto, então eu queria, na verdade, perguntar para você sobre uma dor que eu percebo no nosso e-commerce. Eu queria saber se a tecnologia de vocês ajudou nisso. Queria focar na VR, né, Colezone, porque quando a gente fala de alfaiataria, normalmente a receita, né, da marca vem da venda do cabide, né? Normalmente é o ticket médio mais alto, etc. Só que daí a venda online da alfaiataria normalmente é muito mais difícil do que a venda de uma camiseta, uma polo, uma calça jeans. Né? Então, normalmente você tem um percentual aí do e-commerce enorme, do esporte, e bem baixo da alfaiataria, só que, na verdade, o que nutre aquela marca é a alfaiataria. A tecnologia, de alguma maneira, vocês veem que pode ajudar nessa dor? Pode impulsionar essa venda do cabide em si? Talvez seja surpresa para você, mas hoje o costume é a minha categoria mais vendida no e-commerce da VR Colecione. Porque real, tipo, a marca ela é a alfaiataria no 100%. E o cliente, quando ele conhece o costume da VR, ele quer continuar usando o costume da VR quando a gente fala, tipo, ali em termos de qualidade e tudo mais. O que a gente consegue trazer com a tecnologia, tipo, agregada junto com a venda do costume hoje? A gente tem provador virtual que ajuda muito, mas a gente precisa ter a tabela de medida no site, tipo, de uma maneira muito excelente para trazer para o cliente com precisão qual que é o tamanho que ele vai utilizar. E também
comunicar o que de fato a gente tem, porque às vezes a gente sabe que o homem compra um costume, mas precisa fazer uma barra, precisa fazer um ajuste, precisa fazer. A gente tem essa, e acho que vem muito do integrar junto com a loja, a gente tem nas nossas comunicações falando para o cliente: se você comprar um costume, você pode ajustar em qualquer loja física sem custo nenhum. É a mais próxima da sua residência, você comprou no site porque não tem disponível no seu estoque, mas vem ajustar com a gente em loja para que a gente consiga, assim, ter o cliente que é o principal do costume com a gente dentro do e-commerce, é onde puxa realmente a régua lá em cima do crescimento da marca. Obrigado. Com certeza tem caminhos. Esse daí é uma área nova, tá? Para todo mundo. Os provadores virtuais hoje eles não estão 100% ainda. Eles vão ficar muito melhores. Mas para ficarem muito melhores, é justamente os testes de uso para entender onde estão tendo problemas para que possam se desenvolver melhores as soluções. De provador virtual, o nosso provador virtual em específico, ele foca muito na visualização, fazer com que a pessoa visualize um produto antes dela provar. Hoje, em alfaiataria masculina, principalmente, o mesmo modelo que você gostou e eu gostei, nos dois é um produto completamente diferente. Porque a minha barra é diferente, porque o meu ajuste na cintura, no quadril, nos ombros, tudo é diferente. Eu sou muito mais magro, enfim, massa muscular, diferença. O produto acaba se diferenciando. Porém, esses detalhes de customização, eles vão ter que chegar no ponto de venha fazer o ajuste presencial. Não tem saída, precisa isso. Porém, eu consigo ver muitos mais modelos e me identificar muito mais fácil com mais produtos do que se eu tiver que escolher apenas por imagem. Então, essa facilidade é algo que o nosso provador consegue trazer. Esse ponto das medidas, tabelas de medida, é muito importante, principalmente no Brasil, que a gente tem uma diversidade corporal, anatômica muito grande. Então, cara, aqui nós quatro nesse quadrado... E às vezes até de fornecedor também. De né? fornecedor. Nesse quadrado aqui, a gente já tem 4 anatomias corporais diferentes. Você, ele, eu e ele. Então, as tabelas de medidas têm que ser muito bem pensadas, muito bem construídas. Não tem que ser tabelas... E aí, talvez seja algo que vocês estão experimentando agora. Basicamente, a gente precisa ter para ele funcionar. Exato. Mas também é uma dor que nós, como consumidores, no geral, não sabemos ler tabelas de medida. Então, eu vejo uma tabela, vejo medidas, vejo M... 79, show de bola, não sei questionar. Eu nem sei fazer a pergunta direito. Então, o que é? Então, se a gente consegue mostrar, e aí também entra em prova virtual, imagens, ilustrações, vídeos, simulações, onde a gente tem um corpo em 3D, um manequim, e a gente explica, essa circunferência que tem 79, está falando do peitoral, das costas, dos ombros. Isso daí é um processo de educação para as pessoas entenderem qual que é o melhor produto para elas. Então, esse tipo de soluções, às vezes parece muito simples para chamar tecnologia, mas por trás tem todo um desenvolvimento, um estudo, e a forma como você mostra isso pode ser diferente. A hiperpersonalização, né? Então, tem muitos caminhos, tem muitas soluções boas. E eu vejo como também uma oportunidade, né, como ele falou, assim, o consumidor ele não tem ainda uma noção de fazer leitura de tabela. Né? Então, você fazer uma educação prévia também é super importante, né? Com geração de conteúdo, com mídia, né? Principalmente os clientes que já são da base, né? E assim, homem sabe que o atendimento numa loja física, né, é totalmente diferente, né? O vendedor ele bate o olho em você, ele já fez a leitura das medidas, né? Ele nem te fala muito, ele já sabe o que vai servir, o que não vai. E no online a gente tem essa dificuldade, né, de compra. Você então, tá sozinho, né? Exato, tá sozinho. Então fazer previamente talvez seja também uma estratégia interessante, né? De você já se comunicar com a base, ou até mesmo para novos clientes, você já ir fazendo essa educação de como que é feita a leitura correta dessa tabela. Show. Posso fazer uma pro Rodrigo também? Ainda falando da alfaiataria, tá? A gente falou aqui, vocês falaram da tendência de realmente o consumidor se identificar e fazer parte de algo, etc. Só que na alfaiataria, muitas vezes, esse cara, ele quer trabalhar um ticket médio mais alto, ele quer uma coisa mais exclusiva. E muitas vezes ele não quer participar da manada, ao contrário, ele quer se destacar. Como é que você comunica isso? Então, o clube às vezes funciona para isso também, né? O cara que ele quer se destacar, ele sabe que ele tem um preço, ele vai pagar por isso, né? Então, o clube ele meio que já tira você da manada,
né? Então também é uma forma de você comunicar diferente, né? De você ter estratégias diferentes, né? De repente trabalhar ali com pontos de vendas também diferentes, né? Serviços diferenciados, né? Como você falou de fazer os ajustes ali nas peças, né? Então de repente de você já ceder esse serviço ali meio que incluso ali no clube, né? Então já é uma forma de se destacar, né? Eu acho que o ticket médio elevado, né? Nesse caso para você é favorável, porque quem busca a exclusividade sabe que tem um preço. Né, e muitas das vezes ele não se importa em pagar isso. Ele quer, na verdade. Ele espera que a marca ofereça isso para ele. Na maioria das vezes é o que a gente tem visto. Tudo bem? Minha pergunta é para o Davi. Pensando aí num consumidor futuro, falando de geração Z, geração alfa, a gente vê um perfil de consumo que ele é muito mais curioso. Ele é um perfil de consumo que ele quer saber de onde vêm as peças dele, qual é o impacto desse produto em relação a toda uma cadeia de meio ambiente, mercado e tudo mais. E hoje no mercado de moda a gente vê falar bastante sobre as tecnologias de blockchain e RFID. E eu queria saber se você acha que o mercado, se o varejo de moda, ele está realmente preparado para entregar essas tecnologias de uma forma clara e acessível para o cliente. E se sim, como que esse cliente ele vai ter ali a certeza de que ele está fazendo uma escolha consciente com essas marcas que têm essas tecnologias aplicadas. Antes da Metacosmos, eu tive uma empresa especificamente focada em 3D para moda e sustentabilidade. A gente tentava envolver o blockchain. Isso começou em 2019. E de 2019 até 2022, mais ou menos, a gente enfrentou essa dor específica. E mesmo tendo passado alguns anos, eu ainda acho que o varejo como um todo não está pronto. Não por falta de vontade, mas porque é um problema realmente muito difícil. Tem uma complexidade muito grande por trás da cadeia da moda. Tem coisas que às vezes nem as próprias marcas sabem. E quando você vai indo mais para trás na cadeia, tem coisas que os próprios intermediários não sabem. Então você tem quebras de informação. Blockchain é uma solução conceitual muito foda. Muito, muito, muito foda. Porém, a aplicação dessa tecnologia ela é muito difícil. Ela é realmente muito difícil. Eu acredito que tem caminhos e que, obviamente, as pessoas exigindo mais isso vai acabar formando mais caminhos e mais facilidades, microsoluções em cada trecho da jornada, desde a fabricação, cultivo até mais na frente, e vão ir se integrando. É questão de tempo, capacidade de processamento e exigência mesmo, tá? É normal. Eu acredito que as marcas, elas percebem o que você está falando. A comunicação muda, a forma como apresentam produtos muda. A tendência de hiperpersonalização vai muito da mão disso. As pessoas são muito criteriosas e elas são muito curiosas por aquilo que elas mesmas se identificam. Então tem muita mais exploração do que, cara, eu gosto de camiseta preta e eu vou de preto. Tem muita mais diversidade nos estilos, nas escolhas. E para isso a hiperpersonalização ajuda muito. Tem várias formas. Tem a sustentabilidade meramente ambiental, mas tem a sustentabilidade de negócios também. Se a marca faz produtos e coleções mais assertivos, com menos desperdício e tudo mais, é muito mais sustentável. Então, esses caminhos não é de 2025, é algo que vai acontecendo e é um processo, mas com certeza vai acabar acontecendo eventualmente. É o caminho lógico, assim. Só uma questão de paciência. Oi, boa tarde, pessoal. É só contextualizando naquele mesmo ponto. A gente tem uma grande questão que é a segmentação do público. E para a compra de um costume, geralmente é a mulher que faz a decisão. 80% da venda hoje do e-commerce é a feminina, mesmo sendo uma marca masculina. Então a gente queria entender um pouquinho no seu conceito. Se você tem essa definição de público e nessa tecnologia, o que tem ajudado? Que a gente está até com alguns testes com a Metacosmo também, em relação à combinação do costume. Para a mulher escolher a gravata que combina com a camisa, que combina com o terno e tudo mais. Mas como que está essa divisão hoje para você? Hoje, nosso público é mais masculino na VR Collezione, que muda um pouco, eu acho que o cenário.
o homem ele já é mais decidido, né? O homem ele não é o costume preto com a camisa branca, já tem tipo ali um padrão, né? Hoje isso pra gente não é muito uma questão. Eu acho que tem outras formas de você segmentar o seu público além do gênero, hoje dentro do seu e-commerce, né? Quando a gente fala de costume, a gente fala de um ticket médio muito mais alto do que o cliente que compra uma t-shirt, por exemplo. É um indicador que você pode utilizar dentro do seu e-commerce para segmentar o seu público. Ou até mesmo a categoria. O cliente que ele compra a camisa, será que não é um cliente que eu consigo impactar com a compra de um costume? Ou o cliente que ele compra a minha calça social, mas ele ainda não compra o meu costume. Será que eu não posso impactar ele com alguma campanha que seja relacionada a um costume? Acho que vai muito mais o gênero, eu acho que seria o menor dos indicadores que eu olharia hoje para segmentar uma campanha para um cliente que eu quero impactar com costume, o que eu quero impactar com uma venda ali agregada com uma camisa, com uma gravata e por aí vai. Boa tarde, tudo bem? A minha dúvida é igual a Cauane, o Rodrigo falou sobre construção de marca, de identidade e até para campanhas. Como vocês lidam a diferença entre os públicos, né? Hoje eu lido com, posso falar assim, entre gerações bem diferentes, né? Hoje a gente da Gen Z, né? A gente quer algo prático, rápido, como a amiga ali falou, algo sustentável, mas eu quero praticidade. Mas é quando a gente traz para o conceito hoje de criar um relacionamento. Hoje, muitas vezes, eu recebo mensagem de um vendedor, eu não vou ali construir uma relação, não vou conversar com esse vendedor. Mas, ao mesmo tempo, eu quero me sentir participante de uma comunidade, eu quero sentir a... Estou vendo bastante hoje aqui nesses 3 dias a hiperpersonalização, e eu quero ter isso, mas eu quero algo rápido, algo exclusivo. Mas como vocês enfrentam isso? Como vocês têm essa visão entre gerações, públicos diferentes, a campanha? Ele falou da Stanley, eu não tinha uma Stanley, mas eu fui influenciado a ter um copo da Olivia Rodrigo, adesivos para personalizar. Então, tipo assim, são 2 públicos diferentes, sabe? Stanley antes era para quem ia subir no morro, né? Queria uma água geladinha ali. E como vocês veem essa diferença hoje? Para públicos, rápido, campanhas, estratégias? Eu vou falar por mim porque a gente basicamente tem 5 marcas, né? Primeiramente, para você entender qual que é qual que é ali seu posicionamento mesmo de marca. Porque seu posicionamento de marca tem um público e é diferente, por exemplo, posicionamento de marca da Salinas para uma VR Collezione. São públicos muito distintos. Quando a gente fala de campanhas, a gente tem que estar ali sempre num planejamento muito concreto de estar falando da minha marca com um produto que converse com o meu cliente. Entendo que a Stanley tem um público um pouco mais amplo, que às vezes você fazer uma campanha de um copo com a Olivia Rodrigo, por exemplo, é muito mais fácil, entre aspas, do que você trazer isso para um ambiente moda. Mas quando a gente fala tipo das nossas marcas, eu acho que vai muito em confronto. A marca desenvolver a campanha com o influencer ou com a figura ali que a gente vai lançar a campanha que converse com a nossa marca, que converse com o nosso público, porque a gente vai estar falando com a gente mesmo, basicamente. A gente vai falar com o consumidor que ele já consome e que ele ali entra dentro do nosso senso de comunidade. Acho que varia muito de produto para produto, né? Tipo, de marca para marca, segmento para segmento. Entendi. Hoje o que eu vejo, assim, às vezes eu fico até com dó do varejista, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma evolução, né, na questão de tecnologia, surge-se muitas soluções, muitas ferramentas a todo momento, né? Eu, como consumidor, eu confesso que eu também me frustro muito, porque às vezes eu sou impactado por marcas que eu não tenho relacionamento, que eu não tenho interesse, ou mesmo as que eu tenho, de uma forma, talvez, que não é a forma que eu gostaria que fosse. Né? Então, eu vejo às vezes as marcas também, assim, testando muitas ferramentas, porque a gente sabe que o varejo, o momento do varejo, assim, ele é delicado, né? Assim, as vendas não estão como todo mundo gostaria, então há uma preocupação em aumentar ticket, aumentar a venda, segurar cliente, reter cliente, e às vezes há um desespero de sair testando tudo, só que ao mesmo tempo não tem a maturidade. Voltou. Fazer a configuração, talvez, da forma certa, fazer a gestão, né? Entender ali o perfil. Né? Então, assim, como você falou, cada marca ela tem um público e a marca ela precisa entender qual é esse público de verdade. E aí, só assim, ela vai, de fato, conseguir se comunicar da melhor forma, com o melhor canal, a melhor ferramenta, né? A melhor linguagem. Né? Então, tem algumas marcas que estão passando por esse momento, né? Assim, enfim, acaba sendo um pouco do... Não vou falar desespero, mas...
ela é também bombardeada de novas soluções o tempo inteiro. Imagina, a gente está num evento aqui, não sei nem quantas soluções aqui estão sendo apresentadas nesse momento, e cada uma está se defendendo do seu lado, né? Falando que é a melhor naquilo, né? Então, acho que o papel aí é da marca também ter a maturidade de escolher a ferramenta certa, primeiro de acordo com até o perfil de cliente que ela tem, né? Conhecer ela melhor, né? Como, por exemplo, até estratégias de CRM, né? Os e-mail marketing, SMS, WhatsApp, enfim. Mas fazer de uma forma consciente, né? Entendendo de fato o que o cliente está querendo naquele momento, né? Se é um pós-venda, se é um pré-venda, enfim, se comunicar da forma certa. Então, acho que o desafio das marcas agora, nesse momento, é de fato escolher a ferramenta certa, né? Dar o tempo de maturidade para essa ferramenta, configurando ela da forma correta, de acordo com os dados também que ela tem dos seus clientes, né? Marcas que estão há mais tempo no mercado, acaba sendo um pouco mais fácil já ter esse perfil definido. Marcas que ainda estão ali iniciando e estão ali no começo da operação, principalmente no digital, ainda tem um pouco de dificuldade de identificar esse consumidor, esse perfil, e se comunicar da forma correta, tá? Mas é algo que é normal. Assim, em 20 anos, até hoje, não tem uma receita de bolo, né? Todo mundo passa por esse momento, grandes marcas erram, lógico que em grande volume esse erro acaba não sendo tão dolorido ali na operação, acaba doendo mais em operações que estão menores, né? Mas isso vai sempre acontecer. Acho que o perfil de compra ela muda constantemente, né? Então, isso é uma dor normal do mercado. Ô, gente, para fechar aqui a nossa tendências varejo 25, 26, 27, 28, em um tweet, como você definiria? Qual é Vai pensando aí, vocês ganharam tempo. Personalização hoje seria, tipo, esse, em uma palavra, bem sucinto, assim. E você, Davi? Eu acho que é a experiência de hiperpersonalização. Experiência é bem importante nesse tweet. Eu vou usar um termo aqui que para quem é mais velho talvez seja comum, mas para o novo não. Acho que o sex appeal. Acho que assim, o desejo de consumo eu acho que é cada vez mais necessário e presente. E o desejo vai desde você ter uma peça atraente no nível de geração de conteúdo, né, até mesmo um saque bem feito. Acho que o sex appeal, para mim, define o momento do e-commerce. Boa. Gente, muito obrigada. E aí, aproveitando todos vocês, eu queria aproveitar para fazer um convite também. Dia 10 de setembro, a gente vai ter o Wake Summit, que é um evento da Wake, onde a gente também vai trazer muita palestra, muita tendência, muita novidade sobre o futuro aí do e-commerce, do varejo físico, do omnichannel, a gente brinca naquela Wake, a gente fala que é o Real Unified Commerce. Então, a gente vai começar a divulgar, mas se alguém tiver já interesse em fazer uma pré-inscrição, aqui nos telões da lateral e nesse da frente tem um QR Code para quem já quiser se cadastrar, dia 10 de setembro aqui em São Paulo, tá bom? Obrigada, muito obrigada, gente. pessoal. Bom evento para Obrigado, vocês. pessoal.